Eu fui no médico ontem e saí de lá pensando muito sobre a vida. Gente, bem-vindo ao meu canal de Mulher para Mulher na Vida Real. Perdoe pelo cenário, ainda estou começando aqui no YouTube, então não tenho um cenário bonito para proporcionar para vocês. Mas tenho vida real aqui e esse é o objetivo desse canal, tá bom, gente? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Angélica, eu tenho 35 anos e há 3 anos eu sofro de hérnia de disco. Tudo começou com uma dormência e uma fraqueza muito grande do joelho para baixo e do meu cotovelo irradiando para as mãos. Eu achei que era diabética, eu estava anêmica, aí eu comecei a ir ao médico. O médico pediu o exame de sangue, não tinha diabetes, não tinha anemia, não tinha nada. Aí o doutor falou, você sente alguma dor no seu corpo? Eu falei, olha, eu sinto incômodo às vezes na coluna. Eu falei, então vamos fazer uma ressonância. Lá vai eu fazer a ressonância, gente. Fiz a ressonância, a doutora olhou pra minha cara e falou, menina, você tem uma coluna de idoso. Sabe assim, me deixou alta, a estima foi lá pra baixo, tá, gente? Eu saí de lá, meu Deus do céu, como assim uma coluna de idoso? Ela, embora, começou a fazer o tratamento urgente com você. E eu já estava numa fase que eu ia trabalhar, eu não aguentava ficar 2 horas no serviço. Começava a formigar minhas pernas, paralisava. Sabe quando você vai andando assim e parece que tá enferrujado? Aí parece que trava. Aí não conseguia andar. Gente, era muito constrangedor pra mim. E eu tentando ali, dentro de mim, tentando decifrar o que estava acontecendo comigo. E por que eu falei no começo do vídeo? Porque eu fiquei pensando sobre a vida. Muitas de nós deixamos de cuidar da nossa saúde, achando que a gente é a super mulher. E não existe super mulher. E que pode existir uma mulher tentando fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e super cansada, principalmente emocionalmente. E doente. Então hoje esse vídeo não é aqui trazer uma história triste para vocês, mas é para trazer uma reflexão. O que a gente está fazendo diante da dor, diante da dificuldade que a gente está passando na nossa vida. Porque é isso que eu saí de lá pensando, de verdade. Porque, gente, eu fui lá com essa segunda ressonância, eu fui lá com uma expectativa muito grande. Gente, falar assim, o doutor vai falar assim pra mim que eu preciso emagrecer, vai passar pra mim, sei lá, academia, alguma coisa, exercícios, algum remedinho, né? E não foi assim. Ele foi bem incisivo comigo e falou, Angélica, não tá legal, tá com muitos desgastes, você já tá com poucos discos, bom, a maioria já tá tudo ruim e a gente vai fazer um tratamento por 2 meses. Se não melhorar, você vai fazer cirurgia. E, gente, na hora assim, você pensa em tudo, porque eu sou um pouco medrosa, eu vou confessar. É uma cirurgia, tudo, muita gente fez, mas eu fiquei com um baque dentro de mim, entende? Porque eu nunca fiz cirurgia de nada, assim. Tanto é que as minhas 2 filhas foi normal, eu tive normal, então não tem nenhum tipo de cirurgia. E eu fiquei muito assustada, porque eu tenho muito medo, sabe? E sabe quando você cai na realidade, um choque assim, poxa vida. Quando é pro seu filho, você sai correndo, você se desdobra, às vezes esquece até da sua dor para atender o seu filho, o seu marido, enfim. E quando é você, sempre deixa para depois. Você se identifica com isso? Porque na hora eu fiquei pensando nisso. Poxa, quantas mulheres deixam de cuidar de si? Não que a gente não tenha que cuidar dos outros, isso já é da gente, não tem como tirar. Mas o foco aqui é também não deixe você de lado, sabe? Se tá sentindo alguma dorzinha, algum incômodo, vá ao médico sim, não espere. Sabe por quê, gente? Porque eu fiquei pensando assim, muitas vezes a gente, não é aqui uma apologia ao trabalho ou algo do tipo, tá, gente? Mas a gente vai pro serviço doente, enfim, porque precisa pagar as contas, mas se você ficar acamada aí, minha filha, não vai resolver nada. Você não vai conseguir trabalhar, também não vai conseguir ter dinheiro, não vai cuidar do seu filho, da sua casa, da sua família, entende?
Então, assim, eu tive um choque de realidade muito grande ontem. Poxa vida, Angélica, você é nova ainda. Eu tenho 35 anos, eu me considero uma mulher nova ainda. E chegar nesse nível que eu cheguei foi muito doloroso pra mim, entende? Aí, qual vai ser os procedimentos, Angélica, que você vai fazer agora? Aí eu vou fazer a fisioterapia, eu vou ter que passar pela nutricionista para passar pelo processo de emagrecimento. Aí ele falou pra mim, ou você faz uma academia, acupuntura, pilates, aí fica a meu critério. Eu vejo qual que é melhor pra mim. E o detalhe, gente, eu tava tentando me cuidar esses dias, eu comprei uma corda e fui pular. Porém, eu estou muito acima do meu peso por causa da minha estatura. Desculpa. Aí eu fui pular, fiquei uma semana pulando a corda. De repente meu pé começou a doer. E doía, gente, com aquela pulsação, principalmente em cima, inchava e doía, aquela pulsação assim que eu chorava de dor. Eu colocava meu pé na água quente, com sal, tomava remédio, nada passava. Eu dormia rolando assim na cama, porque é horrível você deitar na cama e você ficar com dor. Aí, a primeira semana ficou com essa pulsação de dor. Na outra semana, eu não conseguia colocar meu pé no chão. Parece que tinha uma faca assim, ó. E eu fiquei mancando uma semana. Ele leva a criança pra escola, ele traz a criança pra escola, e faz alguma coisinha em casa, e o meu pé doendo. Aí chegou um momento, gente, que eu não aguentei. Eu falei, ou eu vou pro médico, ou eu desmaio aqui de tanta dor. Porque daí começou a doer demais, ao ponto da dor do pé irradiar pra cima, ir pra virilha e ir pra trás na coluna. Eu falei, essa dor tá muito esquisita. Eu tava assim, nas últimas, sabe? Aí eu olhei pro meu marido, aí ele falou, corre lá pro médico. Aí eu fui. Aí tomei injeção na veia novamente, não adiantou muita coisa. Aí foi aí onde o médico passou, Jéssica, então vamos fazer ressonância de novo. E ontem eu fui levar pro doutor. Então assim, eu fui com aquela expectativa, ah não, só foi uma dorzinha, tal coisa, ele deve passar um remedinho e pronto. E não. Eu entendi que eu tenho que cuidar realmente da minha saúde. Porque a gente sem saúde, o que a gente faz sem saúde? Nada. Não é verdade? Então hoje, mulheres, é um alerta aqui pra você. Tá sentindo alguma dorzinha, tá com algum probleminha, com alguma dificuldade, corra pro médico. Eu, graças a Deus, gente, consegui, né, pelo convênio, né, que através do meu marido, um convênio. Mas eu sei que muita gente também não consegue, né? Pelo SUS também é muito complicado. Eu sei como que é. Mas não deixe de se cuidar. Não deixe de colocar você em primeiro lugar. Porque eu fiquei pensando ontem, falei assim, cara, que adianta? Eu fico me deixando de lado, acontece alguma coisa pior, não vou conseguir ser a mãe que eu queria ser, ter a família que eu queria, né, ter. Então, hoje eu quis trazer esse vídeo hoje pra vocês com esse objetivo, sabe? Não de você falar, ah, não, coitada da Angélica, enfim. Não, gente. Mas pra você também ter esse choque de realidade que você precisa se cuidar, mulher. Você precisa se priorizar. E não é uma coisa assim, sabe? Uma frase, ai, todo mundo fala, não sei o quê. Mas na vida real da gente, a gente não faz isso. A gente sempre se deixa pra depois. Sempre os outros em primeiro lugar, sempre os filhos, sempre o dinheiro, sempre isso, sempre aquilo. E quando a gente vai ver, a gente se depara assim, como eu fiquei ontem, sabe? E confesso, começar tudo de novo o meu tratamento é um pouco doloroso, gente. De verdade, porque só eu sei que eu passei no primeiro ano, foi muito difícil pra mim. Porque além, né, daquela coisa ruim de você ir pro médico, sabe? Aí eu tive que fazer a fisioterapia, e toda vez que eu fazia a fisioterapia, eu saía de lá mal. Muitas vezes, gente, eu saía de lá chorando, sabe? Porque daí a doutora falava comigo, Angélica, você também, eu acho que você tá com isso. Porque você não tá conseguindo fazer tal tipo de exercício, você não consegue, né, fazer tal coisa. E aquilo, gente, me deixava tão mal. Aí onde vem a crise de ansiedade, onde você quer comer, porque existem vários tipos, né? Tem gente que não consegue comer nada, eu não. Quando ataca, assim, quando eu fico muito ansiosa, quando eu tô muito angustiada, ó, dele comida. Aí é onde a gente também
fica gordinha. Tem também os remédios que são fortes, são manipulados, deixa a gente, parece, com retenção de líquido. Tanto é que quando eu coloco a calça, quando eu tiro a calça, fica aquelas marcas, sabe, da calça nas pernas. Então, assim, você sente que o seu corpo tá inchado, mas também existe a parte da ansiedade onde eu começo a comer e junta tudo, vira uma loucura. Mas, o que eu quero trazer pra vocês hoje, eu não vou desistir. Por mais que seja difícil, não vou desistir de mim, né? Não vou desistir da minha pessoa. Porque nós, como mulheres, a gente fica... Eu mesmo sou muita correria, sabe, gente? Faço uma coisa, faço outra. E às vezes o corpo tá pedindo, ó, calma, desacelera. Eu tô precisando de paz, né? E a gente fica agitado, quer fazer uma coisa, faz isso pelo filho, faz isso pelo fulano, e trabalha ali, faz uma diária. Porque assim, gente, eu não estou trabalhando mais no momento. Porque onde eu trabalhava, era impossível, era uma fábrica. Então, às vezes eu pegava peso, algo do tipo. Então, não tinha como. Tentei esse ano, acho que foi final do ano passado também, tentei trabalhar, assim, pra fora. Não consegui, porque, gente, às vezes, eu falei pro doutor ontem, essa doença parece uma doença de preguiçoso. Eu não sei se você tem. Quem tiver, né, ele diz, comenta aí nos comentários pra mim. Porque parece doença de preguiçoso, porque, tipo assim, você não pode fazer nada. Gente, ó, diante de Deus, se eu pego a minha casa pra limpar, isso porque às vezes minha filha ajuda passando pano nas coisas, mas se eu pego a minha casa pra limpar, sabe, assim, arredar as coisas, lavar a louça, jogar uma água no quintal, você pode ter certeza que depois que eu terminar, já tô parecendo toda dura. E a dor, aí tem que fazer exercício, tomar algum remedinho. Então, assim, parece que é uma doença que você só tem que ficar assim, ó, deitada. Deitada não, porque assim, tem hora que quando você fica sentada demais, incomoda. Se você fica de pé demais, também incomoda. Se você fica muito deitado, também incomoda. Então, é uma coisa bem insuportável. Então, se você tem, comenta aí, qual a sua maior dificuldade? O que você faz, né, diante disso? Então, eu quis trazer nesse vídeo hoje, não quero ficar editando muito ele, quero trazer a minha pessoa, como eu sou, pra vocês, né, hoje, nesse vídeo. E, na verdade, é o meu segundo vídeo aqui no canal, e eu tô muito feliz, porque, assim, tem aquela fase também. E agora? Eu tinha autonomia, eu podia trabalhar, eu fazia minhas coisinhas, e eu ficar desempregada, tá nessa situação, não foi fácil pra mim. E ainda hoje não é fácil, eu preciso trabalhar muito a minha mente, preciso todo dia estar ali, sabe, não deixando, sabe, aqueles pensamentos ruins vir. Porque não é fácil quando a gente tem autonomia, quando a gente vai pra lá, faz trabalho, faz acontecer e de repente o seu corpo fala, não, agora você vai ter que ficar quieto, você vai ter que se cuidar. E é difícil essa fase, mas não é impossível. Então, hoje o que eu quero trazer para vocês aqui é a minha experiência. E eu tenho certeza, gente, que isso é só uma fase ruim, mas que vai passar. Tudo passa nessa vida, né? E assim, e se também não passar, que a gente aprenda a se adaptar, né? Porque eu também sigo algumas pessoas que têm e que fazem exercício físico, tipo assim, começam a conviver com a dor, né? E assim, de uma forma saudável, né? Porque fácil não é, mas não é impossível. E é isso. Eu quis trazer hoje essa experiência com vocês, essa realidade de uma mulher, de uma mãe, de uma esposa. Hoje, gente, eu sou também empreendedora, né? Por forças maiores também, por causa da minha situação, mas mesmo assim ainda não é fácil, né? Mas nada na vida da gente é fácil. Mas o que a gente não pode é deixar de acreditar, ter fé em Deus, que vai dar tudo certo, que esses 2 meses pra mim eu vou me empenhar ao máximo pra mim não ter que fazer uma cirurgia. E eu venho depois aqui contar pra vocês. Hoje eu tô aqui gordinha, né? Hoje eu
O máximo que eu passei foi um batonzinho bem básico, um rímel no olho, assim, pentei meu cabelinho. Tô bem basiquinha aqui pra vocês, pra mostrar a mesma realidade pra vocês. Poderia ter feito uma maquiagem, algo do tipo, mas não é o objetivo desse canal. Não que eu não goste de me maquiar, de me arrumar, não é isso. Mas eu quis trazer pra você como se você estivesse aqui comigo tomando um café e a gente conversando. E eu venho trazer pra vocês, né, depois desses 2 meses, o que aconteceu, se eu tive que fazer cirurgia ou não, se eu consegui me adaptar, se eu melhorei, né, depois do emagrecimento, depois dos exercícios, depois da fisioterapia, enfim. E é isso. Então, se você tem algum tipo de probleminha assim, chatinho, que incomoda a gente que é mulher, que faz a gente parar, comenta aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, que você comenta, que você compartilhe, que você se inscreva nesse canal, que vai me ajudar muito, gente, porque é uma forma também, né, de trabalho aqui. E é isso. Que vocês tenham um dia excelente e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!